Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é a irmã Amanda, amém? Aqui é o bebê Emanuel, ai, a paz do Senhor, amém, meus irmãos, eu tô gravando esse vídeo para falar a respeito de vaidade, amém? Glória a Deus. A vaidade, meus irmãos, é um mal que aprisiona a nossa alma, amém? As pessoas que são vaidosas, elas são dependentes daquilo, sabe? As vaidades do mundo, elas vieram para destruir, amém? Fora que Deus, ele não tá na sensualidade. E tem muitas irmãs que são sensuais nas igrejas, muitas missionárias sensuais, isso é abominação para o Senhor, porque o Senhor é santo. Amém? E Ele quer que nós sejamos santos como Ele também foi santo. Assim diz a palavra. Bom, meus irmãos, eu vou estar aqui contando para vocês um breve testemunho, amém? Só para edificar a fé dos irmãos. Eu sou ex-modelo, meus irmãos. Em 2017 eu me formei numa agência de modelos daqui da região onde eu moro. E quando eu terminei, eu já estava desfilando na passarela e eu era da igreja. Uma igreja porta larga. É até difícil assim para mim estar falando sobre isso, porque quando eu paro para pensar, dói no meu coração. Por que o pastor nunca me disse nada? Ele tá lá ainda na igreja dele, lá até hoje continua pregando lá a palavra, mas eu não sei que palavra é essa que ele prega, porque ele não ensina as pessoas a ter santidade. E a palavra diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é de um servo de Deus sem a santidade do corpo, da alma e do espírito? A palavra de Deus diz assim em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha que forte. E o pastor nunca pregou a santidade na igreja. Nossa alma estava corrompida, nosso espírito era o espírito imundo e o nosso corpo estava totalmente tomado pelo demônio da vaidade. E minha vida era toda destruída. Eu morava junto com o Adriano, que hoje é meu esposo, mas não era meu esposo naquele tempo. Foi 2017 para 2018. Não, foi em 2017. Ele morava comigo e nós vivíamos em adultério. Olha só. E o pastor sabia que nós morávamos juntos, que não éramos casados. Mas ele também não ensinava a gente. Que eu saiba, o pastor, ele tem o trabalho de ensinar, né, meus irmãos? Para que quando Jesus voltar, ele possa levar a igreja com ele, né? E do jeito que tá aí nas coisas, meus irmãos, eu tenho que contar meu testemunho para ajudar, para alertar vocês de que a ação da doutrina do Senhor é essencial. Para entrar no reino de Deus não é tão simples assim. Nós precisamos estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor, como diz a palavra. Então vamos voltar aqui no testemunho. Eu era modelo, desfilava e dependia da vaidade para viver. Eu vivia comprando maquiagem, eu era dependente daquilo, eu vivia fazendo chapinha no cabelo o tempo todo, estragando meu cabelo, estragando o meu véu que Deus deu, porque isso aqui é o nosso véu. Nós não pode ficar esticando ele. Deus deu o véu para cada mulher da sua maneira, então a gente não pode ficar mudando. E eu fazia direto. Gastava dinheiro atrás de dinheiro com essas coisas. Fora que antes de eu ser modelo, eu trabalhava numa lojinha lá no centro da cidade, e assim, o salário que eu recebia, ele voava da minha mão. Porque eu pegava todo o meu salário, ia lá para as lojas lá do centro e eu comprava salto alto, eu comprava calças jeans, eu comprava maquiagem atrás de maquiagens, e quando eu ia olhar, cadê meu dinheiro? Tinha acabado. Aí chegava na hora do almoço, né, que eu trabalhava na loja, sabe o que eu fazia? Eu sentava lá no banco da praça, lá no meio do nada, e ficava esperando a hora passar, porque eu não tinha dinheiro para comer, meus irmãos. Eu ficava com fome, eu sentava lá no banquinho e ficava com fome, porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro com vaidade. Eu gastava tudo com salto alto, eu não tinha controle. Parecia uma louca, eu não podia ver dinheiro, já ia correndo nas lojas gastar, comprar essas coisas. Então aprisiona mesmo, meus irmãos. Aprisiona, e minha vida era toda destruída,
não era feliz, não tinha felicidade, não conhecia Deus, não conhecia Cristo. E não foi só nessa loja, eu saí dessa loja, eu entrei para trabalhar em outros lugares e foi a mesma coisa. Tinha dias que eu voltava a pé do trabalho, eram uns 40 minutos andando, eu saía de noite, porque eu tinha gastado todo o meu dinheiro nas vaidades, porque eu queria ser bonita, porque eu queria ser sensual. Olha, tem uma vez assim que eu acho que eu peguei todo o 13º, ou eu não sei se eu tinha sido mandada embora, eu peguei a rescisão, não lembro. Mas eu sei que eu fui lá pro shopping e eu comprei o perfume mais caro que tinha lá. Eu comprei um perfume doce, sabe? E eu lembro que eu fui pegar passagem pra entrar no ônibus com esse perfume na bolsa. Sabe o que aconteceu? Eu antes de subir, eu peguei o perfume, eu comecei a passar. Eu passei assim umas 4 vezes em cima da roupa, passei aqui atrás, porque eu queria chamar atenção. Eu queria que as pessoas vissem, olhassem pra mim, eu gostava disso. Demônio terrível, meus irmãos. Destrói lares, destrói famílias, porque tinha muito homem casado, amém, que adulterava em pensamento por causa de mim. E assim, meus irmãos, o ônibus deu uma freada nesse dia e eu lembro que o perfume caiu no chão. Tava na bolsa assim, aí caiu, eu peguei assim, olhei, tinha vazado um pouco, eu fiquei transtornada, fiquei louca, comecei a jogar as coisas no chão, porque tinha quebrado meu perfume. Eu fiquei mal. Mas vocês pensam que parou por aí? Eu esperei mais um dinheirinho cair na minha mão e fui lá e comprei mais. Comprei outro perfume daquele, muito caro, viu? E assim, meus irmãos, o demônio da vaidade, ele destrói. Se você não for liberto, você vai estar com a sua vida toda destruída em pouco tempo, porque é assim que eles agem. Então, eu tô contando esse testemunho pra vocês, né, pra edificar a fé de vocês, porque Deus, ele transforma, viu? Então, quando eu conheci a palavra, é como diz na palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fui liberta pra honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu comecei a orar, e Deus, ele me tocou com o Espírito Santo de Deus e eu fui convencida do pecado. Amém? Não foi ninguém que me falou, não. Eu fui convencida. O Espírito Santo de Deus me mostrou tudo aquilo que era pecado. As maquiagens, eu joguei fora o salto alto, as calças. Porque até então eu tava usando calça na igreja lá, que eu frequentava a porta larga e eu usava calça todo dia. Teve um menino que até falou assim: "Ô Amanda, você não tem um casaquinho mais comprido não?" Porque eu ficava usando aqueles casacos até aqui, sabe? Bem curtinho, bem sensualzinho. E o menino até falou isso pra mim. Eu lembro que eu fiquei toda sem graça, mas o batom não saía da boca, aquele batom vermelho. Aquele cabelo de prancha, eu vivia chegando atrasada, porque eu não saía de casa sem estar com o cabelo de prancha, alisado. Aí voltava do culto, quebrava tudo em casa, com raiva do esposo, ainda não era marido, né? Então os demônios operavam lá em casa, operavam de tudo quanto é maneira. Uma vez eu cheguei a destruir a porta do banheiro, dando um chute na porta. Eu peguei a televisão que os meus pais tinham dado pra mim e eu peguei assim pra tacar no chão, sabe? Com aquela ira dentro do meu coração, por brigas banais, coisas bobas, né? Porque quando você não é casado com a pessoa, você vive em adultério. O demônio, ele atua demais na vida do casal, que vive dessa forma. Então, o casamento é mandamento do Senhor, viu? Assim, quem consegue ficar sozinho e não casar, amém. Tem muitas pessoas que têm esse propósito de não casar, mas os casais que vivem junto e não são casados, precisa casar para sair da prostituição, da fornicação. E eu era uma jovem que vivia na prostituição, na fornicação, amém? Graças a Deus eu casei, né? Graças a Deus Deus abençoou e deu tudo certo. Né? Deus, ele resgata mesmo, ele traz as coisas loucas desse mundo para confundir, né? E foi o que aconteceu na minha vida, amém? Glória a Deus. Eu fui lá no meu quarto, eu lembro que quando eu tava me convertendo, né, de verdade, conhecendo a palavra do Senhor de verdade, eu peguei as minhas maquiagens, eu taquei dentro de um saco de lixo preto, amarrei, era tanta coisa, meus irmãos, e joguei lá na lixeira da calçada. Aí quando foi de madrugada, 6 horas da manhã, meu esposo tinha que levantar para ir trabalhar. Vocês acreditam que aquele monte de maquiagem estava tudo aberta, assim, jogada na frente do meu portão, sendo que eu tinha amarrado bonitinho, colocado em cima da lixeira. Demônios são sujos, meus irmãos. E aquilo é para poder irritar, para poder fazer com que eu murmurasse. Amém? Só que eu não murmurei, eu fui lá, catei tudo de novo, botei no saco e joguei fora mais uma vez. E assim,
Antes disso, eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu. Teve um episódio que eu quase tava esquecendo. Eu vi o demônio Bafomé, meus irmãos, dentro do meu quarto, lá onde estavam as minhas maquiagens. Eu tive que ver a cabeça do bode bem grande, ele era todo branco assim, sabe, um semblante horrível, assustador, horrendo. E assim, tava a luz toda apagada, né? E quando eu vi esse bode, eu me assustei toda, meu corpo paralisou. Aí assim que amanheceu, eu abri aquele guarda-roupa, tirei tudo, joguei tudo fora. Eu quebrei a chapinha, assim, eu destruí, sabe? Foi terrível, meus irmãos. Deus teve misericórdia, oh glória. Então hoje eu sou liberta para honra e glória do Senhor Jesus, né? Não sou mais modelo, amém? Graças a Deus eu me libertei dessa vaidade que aprisiona a nossa alma. Agora vamos entrar na palavra de Deus, vamos ver o que Deus está falando sobre o nosso corpo, amém? Abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 16 até o 17, tá bom? Acompanhem comigo o que diz a palavra do Senhor Jesus a respeito do nosso corpo, tá bom? Vamos lá. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém, meus irmãos? Principalmente minhas irmãs. Olhem, veja bem, a palavra está dizendo que esse corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, ele tem que ser santo. Ah, mas como que eu devo santificar o meu corpo? Preservando, guardando o meu corpo, para que ele fique irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus, porque ele está voltando, não é mesmo? A palavra está dizendo assim, ó: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então, nós devemos ter a certeza disso. Certamente este corpo pertence a Deus, então eu não posso modificar. Mas por quê? Eu vou explicar. Presta atenção. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, tá bom? Então vamos entrar no mundo espiritual agora. Esse corpo, ele foi Deus que me deu esse corpo, tá? Então eu tenho que cuidar, tenho que manter. O que isso significa? Se Deus me fez uma pele clara, meus irmãos, eu não posso agora fazer com que minha pele fique escura. Mas como assim? Por exemplo, eu tenho os meus pelos do meu braço escuros, são pelos escuros, tá bom? Como vocês podem ver. E aí eu vou lá na loja, compro uma água oxigenada, compro um pó descolorante, faço aquela misturinha e pinto. O que eu tô fazendo agora? Eu tô clareando. Aliás, eu estou descolorindo para que ele fique clarinho, não é verdade? Então eu estou mudando. Eu estou modificando o templo de Deus. Então é aí que entra a vaidade desnecessária. Quando Deus te deu um pelinho escuro, você vai e pinta para que ele fique clarinho. Você está mudando. É aí que está o problema, a mudança. Quando você tira algo do original e você modifica do seu jeito. É isso que não pode. Por isso que muitas igrejas estão pregando a doutrina e vocês não estão entendendo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como é que eu consegui chegar nesse entendimento? Oração, meus irmãos. Você ora, você se arrepende. E conforme você pede o discernimento, o Espírito Santo ele te dá. Porque o nosso Deus ele é misericordioso. A palavra de Deus já está dizendo: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então vocês precisam pedir o discernimento para que Deus ele venha bradar no seu coração. O discernimento ele vai vir e você vai entender o que diz a palavra. Voltando lá, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Ele vive em mim, tá bom? Então eu não posso modificar. Eu usei o primeiro exemplo da água oxigenada, mas eu trouxe aqui no cantinho, eu trouxe alguns produtos de higiene pessoal, tá bom? E eu vou provar para vocês que para ser cristão é possível ser cristão e andar cheiroso, é possível ser cristão e andar perfumado, é possível sim, porque tem gente que está escandalizando o evangelho, dizendo que ser cristão é ser fedido, é ser fedorento. Então eu vim fazer esse vídeo para provar para vocês que não é bem assim. O desodorante, por exemplo, é uma proteção seca e fresca, tá bom? Outro exemplo aqui que todo mundo tem em casa, um shampoo
e um condicionador. Vai lá, lava seus cabelos. Se você costuma hidratar seus cabelos para que eles fiquem com brilho macio, vai e usa um pote com creme de hidratação. Então, assim, existem muitas maneiras da gente se cuidar do nosso corpo, do nosso véu, sem estar mudando a forma original, tá bom? Se você gosta daqueles cremes perfumados, vai em lojas de cosméticos, compra um pote grande, da marca da sua preferência, tá bom? De preferência um bem perfumado, tá bom? Se você também tem problema com espinhas, tá bom? Pele oleosa, compra uma água adstringente, tá bom? Tem nas revistinhas da Avon, enfim, você pode encomendar. É uma loção tônica, tá bom? Você passa com algodão assim no rosto, depois lava, tá? E a sua pele vai ficar mais sequinha, tá? Se tem mosquito na sua região, compre um repelente para mosquito, tá? Se você tem problemas com unhas, corte, tá certo? Depois lixe. Então assim, minhas amadas, por que eu tô falando tudo isso pra vocês aqui no vídeo? Pra vocês entenderem que pra ser cristão não é que você não pode se arrumar, não é que você não pode se enfeitar. Você precisa se enfeitar com boas obras. É o que diz a palavra de Deus, quer ver? Note no capítulo 2, versículo 9 até o 10, diz assim, ó. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem de boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. Ou seja, não é que não pode se enfeitar o exterior. A palavra diz que se enfeite de boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem ser dedicadas a Deus, ou seja, as servas de Deus. Então, se você é cristã, você serve a Deus, então se enfeite, só que de boas obras, tá certo? Então, não é o exterior, tá bom? Que você tem que enfeitar, é o seu interior. No seu exterior, você vai se cuidar, ó. Do jeito que você tiver, do jeito que a sua condição permitir, você vai se manter sempre cheirosa, sempre limpa, tá bom? De maneira agradável para seu esposo, tá? Você não precisa se pintar para poder ir para a igreja. Você não precisa se pintar para poder ficar bonita. Você é bonita. Deus não faz ninguém feio, de aparência feia. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é bom. Tá certo? Então aceite a você mesmo, não queira modificar. Só que eu vou mais a fundo, amém? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito de maquiagem, porque eu tenho pra mim que muitas mulheres ainda têm dúvida. Eu vou falar mais um pouquinho. Eu vou dar um exemplo pra vocês, um exemplo que eu aprendi com o pastor Júlio César, e eu acho ele muito interessante também. É muito fácil de entender. Vamos dizer que aqui eu tenho uma casa, tá certo? E essa casa ela é sua. Tá bom? Aqui é a sua casa. E você foi viajar e você deixou uma pessoa tomando conta da sua casa, tá bom? Aí vem uma pessoa, pega uma lata de spray, de tinta e picha a sua casa, ó, picha a sua casa. Agora a sua casa está toda manchada. Aí você volta, quando você vai ver, sua casa está toda pichada. Agora eu te pergunto, você vai gostar? Não, né? É assim que funcionam as coisas no mundo espiritual. Essa é a casa. Eu sou a casa. Você é a casa. E aí quando Deus ele for buscar a igreja no arrebatamento, ele vai olhar e falar, ué, mas não foi assim que eu fiz? Olha como tá diferente. Você vai ter mudado o seu véu, o seu rosto, o seu olhar. Mas como que você muda? Pintando. Então quando você pega um delineador e você passa, ó, você está mudando a forma que Deus fez. Deus não fez você com o olho puxado e você está agora fazendo um risco para puxar o olho, tá vendo? Deus fez sua sobrancelha dessa forma, só que quando você pega uma pinça e você puxa os pelinhos, você está modificando até a sua sobrancelha. Deus fez os seus lábios clarinhos, mas quando você pega um batom vermelho, você passa, você adultera a cor do seu lábio, você deixa ele vermelho. Ou pode ser então um batom rosa, um batom clarinho. Tudo que você passa em cima de uma verdade, tá? Tudo que cobre uma verdade é uma mentira, tá bom? E agora também eu vou falar pra vocês outra coisa. Adultério não é só fornicação fora do casamento. Adultério não é só quando o homem trai a esposa ou quando a esposa trai o marido. Adultério é tudo aquilo que você muda a forma original.
Eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Eu tenho aqui um desodorante, mas vamos fingir que isso aqui é uma garrafa de gasolina, tá bom? É uma garrafa de gasolina e agora eu vou colocar água dentro. Aí ficou metade gasolina e metade água. Você usaria isso aqui para abastecer a sua moto ou o seu carro? Não, porque é uma gasolina adulterada, você vai jogar fora. Assim também é no reino de Deus. Tudo que está adulterado, Deus ele vai tirar e vai jogar fora. Lá na palavra diz assim, ó: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Isso vai servir para nós que adulteramos o nosso corpo também. Então não é só aqueles pecados que você já conhece, que é não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode prostituir. É muito mais que isso. Você também não pode mudar o seu corpo. Você também não pode modificar o que Deus fez. Então quando você pinta o seu pelo, você está pecando. Quando você pinta os seus lábios, você está pecando. Quando você pinta os seus olhos, está pecando, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre o véu. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 15. Amém, minhas irmãs? Acompanhem comigo. Mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela no lugar de véu. Amém, minhas irmãs? Então, as mulheres não podem cortar os seus cabelos, porque esse cabelo que você está vendo é o meu véu. Eu não posso mudar, eu não posso cortar. Deus fez o meu véu assim. Amém? Por isso que eu também não posso usar chapinha, não posso usar química nele, porque é o véu que Deus me deu. Eu não posso mudar a forma original, senão eu estou adulterando o meu véu. Então vamos lá. Por que eu não posso mais fazer química? Porque a química ela estica o cabelo. Então se você tem um cabelo crespo como o meu, ou você tem um cabelo cacheado, quando você faz a química, você muda a forma original. Entendeu por que é pecado, minha irmã? Então, o que a gente tem que fazer? Ah, irmã, eu não sabia. Você vai para o seu quarto. Você vai orar para o seu Deus. E você vai pedir perdão para o Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Irmãos, quando nós pedimos perdão de coração, com o coração quebrantado, na hora Deus perdoa. Não é uma semana depois, dias depois, é na hora. Você é perdoado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pela misericórdia do Senhor, você é perdoado. Amém? Nós estamos no tempo da graça. Então ainda é tempo de se consertar, ainda é tempo de invocar o nome santo do Senhor. Então vá para o seu quarto, vá orar, peça perdão a Deus. Se você não sabia, minha irmã, agora você vai pedir discernimento. Quando você estiver orando, você vai dizer: Senhor, dai discernimento para mim. Você pedindo, Ele te dá, porque a palavra dele diz assim, ó: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Irmãos, quem procura, acha. Vá para o seu quarto, procura o Senhor. Amém? Deus se agrada muito de um coração quebrantado. Tá bom? Então não mexa no véu, não faça chapinhas, tá? Não faça químicas, porque isso muda a forma original. Você que tem cabelo liso, não tente cachear. E você que tem cabelo cacheado, não tente alisar. Se aceite, se ame como você é, porque tudo que Deus faz é perfeito. Lembre-se disso. Deus não faz ninguém feio. Todas as pessoas que Deus criou, toda criatura é perfeita. Amém? Seja da maneira que for, não mude o seu corpo. Se você é moreno, continue moreno. Se você é branco, continue branco. Se você é ruivo, continue ruivo. Tá bom? Se seus lábios são claros, continue com eles claros. Não tente mudar, tá bom? Brincos também. Quando você fura sua carne, você está pecando, tá bom? Esse corpo não é nosso, não pode furar as orelhas. Se você já tem a orelha furada e você não sabia, apenas peça perdão, porque Deus perdoa, amém? Então não pode usar brinco e piercing não tem nenhuma diferença, porque ambos furam a carne, tá certo? Você não pode furar mais nada no seu corpo, tá bom? E vamos falar um pouquinho sobre as vestes, amém, minhas irmãs? Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui comprar essa semana na internet, foi uma bênção. Tá? É a combinação. Amém, minhas irmãs? Esse tecido, ele é bem fino, tá vendo? Não incomoda o corpo. Eu escolhi essa cor porque fica como uma segunda pele. Amém? Para nós que somos servas de Deus, que preservamos o nosso corpo, é essencial, tá? Aqui tá a camisolinha, peguei do meu tamanho. Ela é bem fininha mesmo, é para usar por baixo do vestido ou da saia, tá bom?
E independente da região onde você mora, se for muito quente, compra 2, 3, enfim, fica ao seu critério, tá? Mas o importante é preparar a combinação todos os dias, para quando você for sair de casa não correr o risco de bater o sol e deixar aí a sua roupa transparente, tá bom? A combinação ela serve para isso, para proteger, para não permitir que as suas vestes fiquem transparentes na luz do sol. Amém, minhas irmãs? Irmãs, porque temos que ser diferente. Às vezes bate um sol muito forte na nossa roupa, a roupa fica transparente, a gente nem sabe. Tá bom? Então, usando a combinação, a gente não corre esse risco. E também é um pano fino, é um pano que não vai incomodar, tá bom? E você tem que usar por baixo da sua roupa sempre. Amém? Nós que somos servas de Deus, temos que ser diferente. E o Espírito Santo de Deus, ele incomoda as servas de Deus para que se vistam de forma decente e prudente também. Amém? Bom, como vocês podem ouvir, o Emanuel acabou de acordar. Eu vou estar encerrando o vídeo para estar cuidando dele, amém? E assim, minhas irmãs, não desistam, amém? Sempre busquem discernimento na oração, tá bom? Como vocês podem ver nesse vídeo, não é necessário maquiagem para ficar bonita, para se cuidar, tá? Amém? Como vocês podem ver, existem muitos produtos cosméticos para a pele, para hidratar o cabelo, amém? Não há motivo para você usar desculpas para se maquiar, usar essas vaidades desnecessárias, porque existe a vaidade necessária e a vaidade desnecessária, amém? Então, tomar um banho, pentear seus cabelos, escovar os seus dentes, hidratar a sua pele, hidratar o cabelo é uma vaidade necessária, amém? E Deus, ele não vai se desagradar por nós estarmos cuidando do nosso corpo. Agora, mudar, pintar, adulterar, aí é outra coisa. Aí já entra em vaidade desnecessária. Amém, minhas irmãs? Eu espero que vocês tenham entendido. Amém? Eu fiz esse vídeo especialmente para vocês, mulheres, que têm dúvidas sobre a sã doutrina de Deus. Então, para você servir a Deus, você precisa mudar primeiro o seu interior, para que venha refletir no seu exterior. Amém? Primeiro muda por dentro, depois muda por fora. Amém? Tá bom, minhas irmãs? Que Deus abençoe vocês. Amém? E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.